Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Sou Tatiane Bertocco e hoje vou compartilhar com vocês a confecção desse biquíni flor em crochê. Black Friday arrasadora. São os últimos dias desse super desconto de 55% de desconto no meu curso online de roupas de crochê. Prepare-se para desbloquear sua criatividade com desconto exclusivo de 55%. Torne-se uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinha, saídas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois, temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento, que é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Não se esqueça, antes de finalizar a sua compra, adicione o cupom BLACK55 ou clique no link que está na descrição do vídeo e garanta esta oportunidade. Esta super promoção é válida somente até o dia 30 de novembro. Aguardo você na área dos membros. Até breve. Voltei! Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Para fazer esta peça, eu vou estar utilizando fita métrica, marcadores de ponto, agulha para crochê, tesoura, bojo cortininha. Aqui eu já fiz o acabamento em crochê do meu bojo. E eu tenho uma aula aqui no canal que ensina a fazer esse acabamento, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês verem a aula de como fazer o acabamento em crochê no bojo. E vou usar também fio para crochê. Vou estar usando aqui o fio Anne, que é da Círculo. Este fio é 100% algodão. A agulha de crochê sugerida pelo novelo é a numeração 1,75 mm. Este fio é a cor Hortência 2137 e a textura do fio é a 295. A agulha de crochê que vou estar usando é a de 2 milímetros. Ela é pouca coisa maior que a numeração sugerida pelo novelo, porque eu quero que o meu ponto fique mais solto. Eu tenho um ponto que não é apertado, porém não é frouxo, mas eu quero que ele fique mais soltinho do que ele é, usando a numeração de agulha que o novelo sugere. Para as medidas, se você for fazer a sua peça sem bojo, você vai precisar da medida da largura do seio e da altura do seio. Aqui eu tenho a minha tabela de medida com a sugestão para cada medida dessas que a gente precisa, tanto para a altura quanto para a largura. Essa altura do bojo, ela pega ali da base do seio até a parte de cima do seio, tá? E a largura do bojo é de uma lateral do seio até a outra lateral do seio, tá? Aí aqui temos as medidas correspondentes para cada tamanho. Quem tiver interesse nessa tabela, eu tenho ela disponível, salva num destaque lá no meu Instagram. Você vai lá nos destaques, tabelas de medidas e vai dar print da tela. Vamos dar início à confecção da nossa peça. A gente vai iniciar fazendo um anel mágico. Por quê? Aqui a gente vai fazer a nossa base em uma parte redonda e depois, quando estivermos quase alcançando a medida da largura do bojo, a gente vai transformar esse círculo em um triângulo. Por isso que a gente inicia fazendo um anel mágico. Para fazer um anel mágico é muito simples. Você vai pegar aqui a ponta do fio, envolver nesses 2 dedos aqui, olha,
E agora você vai vir aqui dentro da alça e trazer essa ponta de fio para dentro. Pronto. Aqui está o nosso anel mágico. Agora, veja aqui, a ponta do fio está por cima e o fio do novelo está por baixo. A gente vai virar ele, olha. Por quê? A ponta do fio tem que estar para o lado esquerdo e no fio do novelo tem que estar do lado direito e de frente. Porque aqui a gente vai fazer os pontos em cima destes dois fios. A gente não faz os pontos pegando apenas um fiozinho do anel mágico. Não, a gente faz pegando os dois fios, por cima dos dois fios. Agora que fizemos o anel mágico, eu vou posicionar em minha mão o meu fio. Vou aqui dentro do círculo, olha, insiro a agulha aqui e vou puxar uma laçada do fio do novelo. E vou fazer uma corrente. E agora eu vou seguir fazendo 12 pontos baixos em cima desses dois fiozinhos aqui. Os primeiros pontos, eles é meio complicadinho de fazer, mas eles saem, tá? Feito aqui os 12 pontos baixos, agora eu vou pegar aqui a ponta do fio do anel mágico e vou puxar para fechar o círculo. Eu puxo bem, fechando o círculo do anel mágico. Depois de ter fechado, posicione em minha mão o meu trabalho, o meu fio. Agora a gente vai fechar o círculo da seguinte forma. Eu vou estender aqui a alcinha. Vou vir aqui no próximo ponto baixo, de trás para frente, olha, pegando de lado no ponto, eu insiro a agulha aqui. Veja que vou ficar com umas duas alcinhas do ponto de base na agulha. E agora eu vou pegar essa alça e levar lá para trás com a ajuda da agulha. Olha, dessa maneira. Feito isso, agora venho aqui, olha. Tá vendo aqui, bem aqui nesse mesmo ponto onde eu puxei o fio, eu insiro a agulha de cima para baixo, pegando somente a alcinha de trás do ponto de base, olha. Veja só, desta maneira. Puxo uma laçada do fio do novelo. Estou agora com duas alças na agulha. Fecho as duas alças e faço duas correntes. Este aqui é o nosso primeiro ponto de base para dar a altura do ponto alto, tá bom? A gente vai fazer dessa maneira por todas as voltas que a gente estiver fazendo em carreiras circulares, tá bom? Fiz aqui o meu primeiro ponto. Nessa primeira carreira de ponto alto, a gente vai estar fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu venho aqui, laço o fio na agulha, venho aqui no mesmo ponto de base onde eu puxei a laçadinha, olha, insiro a agulha aqui, olha, veja que eu pego uma alcinha, tá? Faço outro ponto alto. Aqui a gente vai estar trabalhando por toda a peça, nessa parte da base aqui, que vai ficar tampando o bojo, pegando somente a alcinha de trás do ponto de base. Veja que o ponto de base aqui, ó, ele tem duas alcinhas, você vai pegar somente a de trás. Isso quer dizer que você não vai inserir a agulha de frente para trás. Você vai inserir a agulha de cima para baixo, olha, pegando somente a alcinha de trás. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, olha, insiro a agulha de cima para baixo, pegando somente a alcinha de trás, e vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Laço o fio na agulha, vou no próximo, olha, insiro a agulha de cima para baixo, pegando apenas uma alcinha do ponto de base, faço o primeiro ponto alto nela, agora vou fazer o segundo. Você vai fazer isso por toda a volta. A gente vai ficar com um total de 24 pontos, contando com esse pontinho de início aqui. Já fiz aqui 11 aumentos, estou chegando agora no meu último ponto, onde eu vou fazer o aumento nele. Vamos lá, olha, eu laço o fio na agulha, veja que neste último ponto é onde a gente fez aquela emenda da volta. Então, eu insiro a agulha de cima para baixo, pegando o ponto de trás e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha, aqui em cima, e vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a volta.
Estendo a alça, vou pular um ponto, no próximo eu vou inserir a agulha de trás para frente. E vou trazer essa alcinha para trás com a ajuda da agulha. Pronto, olha como que fica aqui essa parte da emenda. Feito isso, posicione minha mão a minha peça, venho aqui no mesmo ponto de base, onde eu puxei essa alcinha para trás, olha, insira a agulha de cima para baixo, pegando o fio de trás do ponto de base, e vou puxar uma laçada e fechar. Faço 2 correntes, e assim ficou a nossa alcinha de início da volta. Laço o fio na agulha, e nessa segunda carreira de ponto alto, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui, a gente vai estar fazendo 2 pontos altos para um aumento. A gente vai fazer isso por 8 vezes, tá? Vamos repetir essa sequência por 8 vezes. Veja só, essa alcinha de início, ela vale como um ponto alto. Então, um ponto alto já está feito. Vou no próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto alto. Pronto, 2 pontos altos. E agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer o aumento. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Veja que eu pego a alcinha de trás do ponto de base, que aqui na frente fica um fiozinho, tá vendo? E é dessa maneira, porque a gente vai precisar desse fiozinho para fazer aqueles pontinhos do nosso biquíni, tá bom? Que é tipo um babadinho. Veja que já fiz aqui 2 pontos altos para um aumento. Vamos novamente repetir isso. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço aqui o segundo ponto alto. Fiz os 2 pontos altos, agora eu vou no próximo ponto de base e faço o aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Você vai repetir isso por toda a volta, por 8 vezes. Veja que eu já repeti por 2 e vou seguindo fazendo isso até o final da carreira, que vai se totalizar 8 repetições. Veja que fiz 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento. Chegando aqui no finalzinho da volta, fiz aqui a minha repetição por 7 vezes e vou fazer a minha última repetição aqui no final da volta. Feito aqui, por último, o meu aumento, agora eu faço 2 pontos altos seguidos, 1, 2, e agora, aqui no meu último ponto de base, eu faço o meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, agora vamos unir a volta. Venho aqui na segunda correntinha aqui em cima, faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Estendo a alça, pulo um ponto, no próximo, insiro a agulha de trás para frente e vou puxar essa alcinha para trás, com a ajuda da agulha. Veja que eu não aperto, tá? Eu puxo bem suavemente para não apertar. Feito isso, agora insira a agulha de cima para baixo, no mesmo ponto de base onde eu puxei a alcinha para trás, olha. Insira a agulha aqui, puxo uma laçada, fecho as 2 alcinhas e faço 2 correntes. Aqui nessa segunda carreira de ponto alto, a gente ficou com um total de 32 pontos. Na primeira foi 24. Veja que de uma carreira para a outra aumentamos 8 pontos. Aqui era 24, a segunda ficou com 32. Agora vamos fazer a terceira carreira de ponto alto. Aqui a gente faz 3 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos, um aumento. Repete isso por toda a volta, por um total de 8 vezes. Veja só, já fiz aqui a minha alcinha de início, que vale como um ponto alto. Vou aqui nos 2 próximos pontos de base e faço um ponto alto para cada ponto. Fiz o primeiro.
Tenho aqui 3 pontos altos seguidos, contando com a alcinha de início. Agora vou no próximo ponto de base e faço o meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos repetir isso. Faço 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Feitos os 3 pontos altos, agora faço um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Você vai repetir isso por toda a volta, por um total de 8 vezes. Estou chegando aqui no final da volta, repetindo aquela sequência. Vou fazer aqui a minha última repetição, fazendo 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. E aqui no último ponto de base, eu faço o meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, agora vamos unir a volta. Venho aqui em cima na segunda correntinha, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo, estendo a alça, pulo um ponto, no próximo insiro a agulha de trás para frente e puxo essa alcinha para trás, levando com a ajuda da agulha. Agora, a gente vai iniciar a nossa quarta carreira, nossa quarta volta em ponto alto. A partir de agora, todas as voltas que a gente for fazer, a gente vai repetir a sequência por 2 carreiras. Repetir a sequência por 2 carreiras. Por exemplo, essa última carreira que eu fiz aqui, essa última volta que eu fiz, que foi a terceira, eu fiz a sequência de 3 pontos altos seguidos e um aumento, certo? Repetir isso por toda a volta por 8 vezes. Na próxima volta que eu fizer, que é a minha quarta volta, eu vou fazer essa mesma sequência. 3 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos seguidos e um aumento, tá? A partir de agora, a gente repete a sequência de pontos por 2 vezes, por 2 carreiras. Entenderam? Veja só, a primeira e a segunda carreira não conta. A partir da terceira que esse método vai valer. Então, a gente faz a terceira e a quarta volta, fazendo 3 pontos altos seguidos e um aumento. Em seguida, a gente faz a quinta e a sexta volta, fazendo 4 pontos altos seguidos e um aumento. Repete por toda a volta. Aí depois que fizer essas voltas, aí a sétima e a oitava volta, a gente faz 5 pontos altos seguidos e um aumento. Entenderam? Essa que é a maneira em que vamos estar fazendo aqui essa parte dessa base aqui. Veja que ela automaticamente está ficando virando tipo uma tigelinha, né? Uma bacinha. E é assim mesmo, que é o formato do seio, tá bom? Vamos lá, então, fazer agora a nossa quarta volta em ponto alto. Vou iniciar aqui fazendo o meu pontinho de início. Feito aqui o meu pontinho de início, laço o fio na agulha e vou repetir a minha sequência. Como eu disse para vocês, a gente repete ela por 2 voltas. Fiz a primeira, agora vamos fazer a segunda volta com a mesma sequência, que é 3 pontos altos seguidos. Lembrando que essa alcinha, esse pontinho de início aqui, ele vale como um ponto alto. Fiz os 3 pontos altos seguidos, agora eu vou fazer um aumento. Novamente, repito, 3 pontos altos seguidos. E um aumento. Você vai repetir isso por toda a volta, repetir essa sequência, por um total de 10 vezes. A gente vai ficar aqui com um total de 50 pontos, tá bom? Contando com os aumentos e o pontinho de início. Estou finalizando aqui a volta.
tá? Fazendo aquela sequência. Já fiz o meu aumento, agora eu vou fazer 3 pontos altos seguidos. Feitos 3 pontos altos seguidos, agora eu venho aqui no último ponto de base, olha, e faço o meu aumento. Faço aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, agora venho aqui em cima, na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo para unir a volta e já vamos dar início com a próxima volta. Estendo a alça, pulo um ponto, no próximo, insiro a agulha de trás para frente, pego aqui essa alcinha e levo para trás com a ajuda da agulha. Venho aqui no mesmo ponto de base onde eu puxei a alcinha para trás, insiro a agulha de cima para baixo, pegando somente a alcinha de trás do ponto de base, puxo uma laçada, fecho as duas alças e faço 2 correntes. E agora, aqui para essa quinta volta de ponto alto, a gente vai fazer uma sequência de 4 pontos altos seguidos e um aumento. A gente vai repetir essa sequência por 10 vezes por toda a volta. Agora vamos fazer os outros pontos altos que faltam para a nossa sequência. Já fiz aqui o primeiro, porque essa alcinha de início conta como um ponto alto. Agora vou fazer mais 3. 3 pontos altos, lembrando que é um ponto alto para cada ponto de base, tá? A gente faz aqui uma sequência de pontos altos. Estou aqui com os 4 pontos na agulha, agora vou no próximo ponto de base, faço um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Veja que eu sigo fazendo os meus pontos, pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base, tá? Vamos repetir essa sequência por toda a volta. Aqui eu vou estar repetindo esse grupinho de pontos por 10 vezes. Estou chegando aqui no finalzinho da volta, vou fazer aqui a repetição da minha última sequência, vou fazer aqui, repetir aqui pela última vez a minha sequência. Feitos 4 pontos altos, agora eu vou finalizar fazendo um aumento. Feito isso, agora vamos unir a volta, fazendo um ponto baixíssimo aqui em cima, na segunda correntinha, e já vamos dar início com a nossa sexta volta de ponto alto. Vou estender a alça, pular um ponto, no próximo ponto de base, insiro a agulha, traz para frente e puxa essa alcinha para trás. Agora, a gente vai iniciar a nossa sexta carreira de ponto alto. Venho aqui insiro a agulha de cima para baixo, no mesmo ponto de base em que eu estava. Puxo uma laçada, fecho, faço mais 2 correntes. Aqui a gente vai repetir essa sequência que fizemos aqui na quinta volta. Lembra que a gente faz 2 voltas repetindo a mesma sequência. Vamos seguir fazendo uma sequência de 4 pontos altos, né? Vamos fazer aqui um grupinho de 4 pontos altos, sendo que eles são um ponto alto para cada ponto de base. Feitos os 4 pontos, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou repetir por um total de 12 vezes. Aqui, a gente vai ficar com um total de 72 pontos. Aqui na quinta carreira, eu fiquei com um total de 60 pontos. E na quarta, 50 pontos, tá? Se eu não falei, se eu acabei me esquecendo, estou falando agora, tá bom? Aqui para o tamanho P, essa será a minha última volta circular. A próxima já vai ser formando um triângulo, tá bom? Depois dessa daqui. Mas eu vou fazer ela aqui primeiro, aí eu volto com vocês para explicar como é que vocês vão saber quando é que vai parar, todo o passo a passo certinho. Chegando aqui no finalzinho da sexta volta, né, vou fazer aqui a minha última
repetição das minha sequência de pontos. Feito aqui os 4 pontos altos, agora faço o meu aumento. Feito o aumento, agora venho aqui na segunda carreirinha, na segunda corrente, aqui em cima, faço um ponto baixíssimo. Desta forma, eu finalizo aqui a parte redonda do tamanho P. Veja que fiz 6 voltinhas de ponto alto para o tamanho P. Para o tamanho médio, eu sugiro que vocês façam 8 voltinhas. Lembrando que, para o tamanho médio, as 2 próximas voltas, você vai fazer uma sequência de 5 pontos altos, um aumento. Vai repetir isso por toda a volta, nas 2 voltas, tá? Para o tamanho G, você vai fazer 10, um total de 10 voltas. Então, você vai fazer as 2 do tamanho médio, mais 2 em seguidas, que serão 6 pontos altos e um aumento, tá? Depois, para o tamanho GG, você vai fazer as duas voltas do tamanho M, mais as 2 voltas do tamanho G, e em seguida mais 4 voltas a mais que o tamanho G. Aí você vai fazer as 2 primeiras voltas com grupinhos de 7 pontos altos e um aumento, repetindo por toda a volta, e depois mais 2 voltas, que são as 2 últimas, de 8 pontos altos e um aumento. Aí você finaliza essa parte redonda, para quem for fazer o tamanho GG. Veja só, para o tamanho P, são um total de 6 voltas, para o tamanho médio, são 8 voltas, para o tamanho G, são 10, e para o tamanho GG, são 14, tá bom? Essa é a minha sugestão de quantidade de voltas para o meu ponto, tá? Para você saber a medida, você vai pegar aqui a medida da largura do seio menos 4 centímetros, tá? Vai ficar ali 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro, faltando para dar a largura total. Veja só, aqui está o meu bojo. Eu posiciono aqui a minha peça, olha. Veja que encaixa certinho. Ela vai ficar faltando mais ou menos 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui, tá? A parte de cima a parte de cima você não vai medir, nem a parte de baixo, somente as laterais. Quando estiver faltando mais ou menos 2 centímetros de cada lado para dar a medida total da largura do bojo, aí você vai parar de fazer o círculo. Agora que eu já alcancei essa medida, eu vou transformar esse círculo em um triângulo. Veja só. Aqui, a minha peça, ela tem um total de 12 aumentos. Agora, você vai precisar dos marcadores de ponto para te ajudar aqui nessa parte. Vamos lá. Eu vou usar esse marcador para marcar os pontos em que vai ser canto, tá bom? Veja só. A minha peça, ela tem 12 aumentos. E eu preciso tirar 3 desses aumentos para ser canto. Então, 12 menos 3 vão sobrar 9. 9 aumentos. E esses 9 aumentos que sobra, eu tenho que dividir em 3 lados. Então, vai ficar 3 aumentos para cada lado, tá? Veja só. Isso para o tamanho P. Para o tamanho médio, já é uma conta diferente. Por quê? Para o tamanho médio, você vai ficar, se você seguir a minha sugestão de quantidade de carreiras, você vai ficar com um total de 14 aumentos. E aí que você vai tirar 3 para os cantos, vão sobrar 11. Desses 11, você tem que dividir eles pelas laterais. Então, você vai deixar 3 pontos para a parte de baixo, 3 aumentos para baixo e 4 aumentos para os lados. 4 de um lado, 4 do outro. Tá bom? Para o tamanho G, você vai ter um total de 16 aumentos se você seguir a minha sugestão de quantidade de carreiras. Você vai tirar 3 aumentos para fazer os cantos e os outros 13 que sobrar, você vai dividir em 3 lados. Eu sempre deixo menos embaixo do que nas laterais, tá? Então, eu vou deixar aqui uma sugestão. Você deixa 3 aumentos para baixo e 5 para as laterais. 5 de um lado, 5 do outro.
Para o tamanho GG, você vai ter um total de 20 aumentos. Então, você vai tirar 3 para os cantos, né? E os outros 17 que sobrar, você vai deixar 5 para a parte de baixo e 6 para cada lateral aqui da parte de cima, tá? Agora, veja só como é que faz. Se você precisar voltar um pouquinho à aula para poder se encontrar, aí você volta, tá bom? Aqui no meu caso, são 12 aumentos. 3 eu tenho que deixar para os cantos. Então, eu venho aqui, olha, aqui da onde estou, na ponta do meu fio aqui, da onde eu fiz a emenda, veja que eu fiz a emenda logo depois de um aumento. Antes desse aumento, olha, eu venho aqui no anterior. Aqui está um aumento, eu venho antes dele, olha. No aumento que está antes desse ponto aqui, que está ao lado da emenda. Aqui, ó, eu vou colocar o marcador nele. Porque esse marcador, porque aqui vai ser um canto. Agora a gente vai pular os aumentos da parte de baixo. Lembram que eu disse que aqui para o tamanho P vão ficar 3, para toda a parte aqui das voltas, para os 3 lados, vão ser 3 aumentos. Eu vou pular 3 aumentos, tá? Então, aqui eu vou pegar o meu próximo marcador e vou pular 3 aumentos, olha. Pulo o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí, aqui no quarto, eu coloco outro marcador. Veja que eu pulei 3 aumentos aqui para o tamanho P, para poder pôr o meu próximo marcador. Eu coloquei no quarto. Para o tamanho M e G, você faz a mesma coisa. Pula 3 e no quarto, coloca o marcador. E o tamanho GG, você vai pular 5 e no sexto coloca o marcador. Tá bom? Agora, vamos para uma lateral. Aqui para o tamanho P, são 3 pontos também. Então, eu pulo aqui, ó. Depois desse marcador, eu venho aqui no próximo, pulo o primeiro, pulo o segundo, pulo o terceiro. E aqui no quarto, eu coloco o marcador. Para o tamanho P, tá? Para o tamanho médio, você vai pular 4. E para o tamanho G serão 5. Para o tamanho GG serão 6, tá? Você vai pular 6 e no sétimo colocar o marcador para o tamanho GG. Agora, vamos fazer a outra lateral. Aqui, olha, veja que já tá os 3 pontos já marcado. Só que eu só vou conferir aqui para não ficar dúvidas, tá? Tem que ter 3 aumentos. Aqui para o tamanho P. Para o tamanho médio é 4, o tamanho G é 5 e o tamanho GG é 6. Vamos lá, olha. Venho aqui no próximo aumento. 1, 2, 3. E aí, o quarto já está com o marcador. Veja que fecha certinho a volta. Agora, vamos aos pontos, tá? Eu vou deixar aqui os 3 pontos com os 3 marcadores com a mesma cor, porque agora vem outro detalhe. Porque aqui a gente vai estar fazendo ponto alto normal e ponto alto estendido, tá? Vamos lá então. Vamos fazer da seguinte forma. Vou vir aqui, olha, da onde estou e já vou estender a alça. Venho aqui pulo um ponto no próximo, puxo essa alcinha para trás. Venho aqui no mesmo ponto de base, insiro a agulha de cima para baixo, puxo uma laçada, fecho, faço 2 correntes. Nesta parte que a gente está fazendo o triângulo, a gente não faz mais aumentos, tá? Aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar em um aumento, nesse aumento que fica antes do marcador, tá? Tá vendo que aqui tem um aumento antes de chegar no marcador. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui. Faço aqui um ponto alto para cada ponto de base.
Chegando aqui, olha, no meu aumento, eu faço um ponto alto para cada ponto, aqui no aumento também. Fiz no meu primeiro ponto alto do aumento, faço um ponto alto no segundo ponto alto do aumento. Agora, a gente vai fazer, depois disso, a gente vai fazer ponto alto estendido até chegar aqui no marcador, até chegar aqui nesse aumento do marcador, tá? Então, eu faço aqui, ó, laço o fio na agulha, venho no próximo ponto de base, insiro a agulha, puxo uma laçada e fecho somente, tiro somente a alcinha que eu puxei agora, puxo outra laçada, tiro essas duas alças que estão na agulha, puxo outra laçada, tiro as duas alças que estão na agulha. Fiz o meu primeiro ponto alto estendido. Coloco o marcador nesse ponto, para mim saber que aqui inicia o meu ponto alto estendido. E vamos fazer agora o próximo. A gente vai fazer isso até chegar lá no meu ponto de aumento, que é onde está o meu marcador. Tá? A gente vai fazendo os pontos altos estendidos até chegar lá. Chegando aqui, olha, no meu aumento, veja que eu parei um ponto antes do aumento, tá? Eu retiro aqui o marcador. E nesse primeiro ponto alto do aumento, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 pontos altos estendidos, tá? Fiz o primeiro, venho aqui no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto estendido. 2 correntes, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto do aumento e faço mais 2 pontos altos estendido no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. E agora, a gente segue fazendo ponto alto estendido até chegar um ponto antes do próximo aumento, tá? Aqui está o próximo aumento, então eu vou fazer até chegar um ponto antes. Até chegar aqui, olha, aqui está o meu ponto do aumento, então vou fazer até aqui nesse ponto antes do marcador. Eu estou fazendo os cantos com ponto alto estendido porque os cantos, eles são maiores, né? A medida deles, eles é maior, a borda deles, elas precisam de uma medida maior do que as partes retas, que é as laterais. Então, por isso que a gente está fazendo o ponto alto estendido, para que ela alcance essa medida. Então, por isso que a gente está fazendo essa parte em ponto alto estendido, para que ela alcance essa medida. Cheguei aqui um ponto antes do meu aumento, retiro o marcador e eu vou colocar o marcador aqui, ó, no meu último ponto alto estendido, para mim saber aonde que começa, tá vendo que começa aqui, finaliza aqui. E agora, eu sigo fazendo pontos altos normal, tá? Sem ser estendido, ponto alto simples, até chegar um aumento antes do próximo marcador, tá? Veja só, o meu marcador está aqui, nesse aumento, então um aumento antes vai ficar bem aqui, olha. Então, eu vou colocar aqui o meu próximo marcador para mim saber que aqui eu tenho que parar. Quando eu chegar aqui nesse ponto do marcador, eu tenho que parar de fazer ponto alto normal e começar a fazer ponto alto estendido, tá? Essa parte, ela é bem, sim, você tem que prestar bastante atenção, né? Mas é uma peça simples, fácil de fazer e fica muito linda. Veja que eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Eu só faço aumento nos cantos, tá? Que é aquele que é 2 pontos altos no mesmo lugar, por 2 vezes seguidas. Tirando isso, eu não faço aumento, eu faço um ponto alto para cada ponto. Chegando aqui no meu marcador, vou retirar ele, porque ele está em cima do aumento, né? Olha, e vou fazer um ponto alto aqui, neste ponto de base. A partir de agora, eu faço o ponto alto estendido até chegar aqui no meu próximo aumento, tá? Então, eu laço o fio na agulha,
Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto estendido e vou colocar o marcador nele para me saber onde que é o meu primeiro ponto de ponto alto estendido. E agora é só seguir fazendo os pontos altos estendidos até chegar lá no marcador. Chegando aqui no marcador, ó, veja que eu fiz 4 pontos. Aí eu retiro o marcador e no meu primeiro ponto alto de aumento, daqui do meu pontinho, dos meus 2 pontos, no primeiro ponto eu faço 2 pontos altos estendidos no mesmo lugar. 2 correntes, vou no próximo ponto, faço 2 pontos altos estendidos no mesmo lugar. Veja que eu fiz aqui o meu segundo canto, tá? O primeiro tá aqui, aqui está o meu segundo. E agora eu sigo fazendo ponto alto estendido até chegar um ponto antes do meu aumento, do meu próximo aumento, que no caso é bem aqui, olha, aqui está o meu aumento. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto dele para me saber onde eu tenho que parar. Então, veja que são 4 pontos altos estendidos. Aqui também foi 4 pontos altos estendidos. Aqui também 4 pontos altos estendidos, tá? Mas eu coloco o marcador para mostrar para vocês, para não se perder, para ficar mais fácil de vocês se localizar. Aí você vai seguir fazendo desta maneira por toda a volta. Aí eu vou voltar com ela prontinha pra gente partir para a próxima carreirinha. Veja que não fica bem certinho, tá? Não fica certinho aqui na peça. Aqui, quando você põe numa base reta, ele fica meio que, olha, ele fica tipo uma bacinha, né? Olha, tá? Aí eu vou fazer aqui, seguindo dessa maneira que eu mostrei pra vocês, até aqui no finalzinho da volta, aí eu volto pra gente ir pra próxima carreirinha. Estou finalizando aqui a volta, vou fazer aqui o meu último ponto alto dela. Venho aqui na segunda correntinha aqui em cima, faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Estendo a alça, pulo um ponto de base, no próximo, insiro a agulha de trás para frente, puxo essa alcinha para trás. E no mesmo ponto de base, eu insiro a agulha de cima para baixo, pegando apenas uma alcinha do ponto de base, que é a alcinha de trás, puxo uma laçada, fecho, faço 2 correntes. E agora a gente vai fazer a nossa segunda carreirinha. Veja só, veja que eu deixei marcado aqui aonde inicia e finaliza os pontos altos estendidos. Aqui nessa segunda carreira e na terceira, a gente segue fazendo os pontos altos estendidos, iniciando ele aonde está o marcador e finalizando aonde está o próximo marcador, tá? Por isso que eu não tirei as marcações, eu deixei aqui, a gente vai usar elas nas 2 próximas carreiras. Eu falo 2 porque aqui no meu caso, eu vou fazer 3 carreirinhas, para todos os tamanhos a gente faz um total de mais ou menos, né, 3 carreiras, 3 voltas para alcançar a medida do bojo. Talvez, se o seu ponto for de uma altura diferente do meu, vai precisar de menos carreiras ou mais, mas a média é de 3 voltinhas, tá? Vamos seguir aqui fazendo um ponto alto normal para cada ponto de base, até chegar aqui no ponto em que está o marcador. Chegando aqui no ponto em que está o marcador, retiro o marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto alto estendido aqui no ponto onde estava o marcador. Volto ele no lugar. E agora, sigo fazendo um ponto alto estendido para cada ponto de base, até chegar aqui na alcinha de 2 correntes, onde a gente vai fazer o nosso canto. Chegando aqui na alcinha de 2 correntes, eu vou fazer um ponto leque.
Mas aqui no nosso caso, a gente vai fazer em ponto alto estendido. Então, eu faço 2 pontos altos estendidos, uma corrente e mais 2 pontos altos estendidos no mesmo espaço. Agora, a gente faz pontos altos estendidos até aqui no ponto onde está o marcador. Nesta volta, ela é mais fácil de fazer, porque os pontos já estão demarcados. Chegando aqui no marcador, retiro ele, faço um ponto alto estendido neste ponto de base onde ele estava, coloco ele de volta no lugar. E agora, eu faço ponto alto normal, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui na próxima marcação, onde eu vou iniciar a fazer o canto, que é os meus pontos altos estendidos. Você vai fazer dessa maneira por toda a volta. Veja que é muito simples. A gente faz ponto alto estendido aonde está. A gente começa a fazer ponto alto estendido aonde está o marcador e termina onde está o próximo marcador. E na alcinha de 2 correntes, você faz ponto leque, igual fizemos aqui, fazendo 2 pontos altos estendidos, uma corrente, 2 pontos altos estendidos. E entre um canto e o outro, nesse vãozinho aqui, você faz ponto alto normal, tá? Entre esse canto e esse, aqui, olha, você faz ponto alto normal. Um ponto alto para cada ponto de base. Finalizei aqui a minha segunda volta de triângulo. Agora vamos para a minha última voltinha. Vou mostrar para vocês como é que está a minha peça no bojo. Veja como se encaixa perfeitamente, certo? E aqui, olha, mais uma voltinha já vai ser suficiente para alcançar a medida do bojo, tá? Então, vou fazer ela agora com vocês. Essa última volta é da mesma maneira em que a gente está fazendo as anteriores, as 2 anteriores. Faço um ponto para cada ponto, um ponto alto para cada ponto de base entre um canto e o outro, aqui nesses vãos, né, da lateral. E nos cantos, faço ponto alto estendido até chegar na alcinha de uma corrente. Quando chegar na alcinha de uma corrente, faço um ponto leque, que é 2 pontos alto estendido, uma corrente, 2 pontos alto estendido. E depois sigo fazendo ponto alto estendido até chegar no próximo marcador. Vou fazer aqui a minha terceira volta. Como eu já mostrei para vocês como fazer, eu só vou seguir aqui fazendo, volto com ela prontinha, para daí a gente passar para a próxima etapa. Finalizei aqui a volta, olha como ficou. Vou agora fazer aqui, já fiz a emenda também, com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha, estender a alça e cortar o fio. Eu não vou fazer a costura pregando aqui no bojo agora, porque senão ele vai ficar assim me impedindo, vai ficar ruim de manusear aqui a peça na hora de fazer o babadinho, tá? Então eu vou deixar para fazer depois, quando eu terminar de fazer o babado aqui na parte de cima. Veja, olha, que ficou certinho o tamanho do bojo, até passou um pouquinho, mas não tem problema, tá? Agora vamos fazer o babado. Eu vou fazer aqui uma laçadinha de início, aqui no meu fio do novelo. Vou vir aqui, olha, na minha peça, bem aqui, tá vendo aqui na carreirinha de ponto baixo? Vou pegar aqui um fiozinho deste daqui e vou prender o meu fio do novelo nele. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, prendendo esse fio. Agora eu faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e no mesmo ponto de base, aqui na mesma alcinha, eu faço um ponto alto. Feito isso, agora vou na próxima alcinha, olha, laço o fio na agulha, vou na próxima alcinha e vou fazer um ponto V. Faço aqui um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Feito o ponto V, agora vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar no próximo ponto de base.
Aqui eu vou estar fazendo basicamente isso. Um aumento, ponto V. Um aumento, ponto V. Fiz o meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou no próximo ponto de base, que é na próxima alcinha. Faço um ponto V. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Fiz o meu ponto V. Vou agora, veja que eu vou seguindo a volta aqui da minha peça. Vou aqui na próxima alcinha e faço o meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazendo assim, nessa sequência, até chegar aqui, olha, na última alcinha. Cheguei no final da volta, olha, fazendo aquela sequência. Agora aqui, eu vou passar para a próxima carreira da seguinte forma, olha, eu vou virar aqui a minha peça, eu vou dobrar ela aqui, para ficar mais fácil de eu fazer. Por isso que eu disse que para deixar para pregar o bojo por último, porque senão ia atrapalhar a gente aqui nessa parte. Veja só, aqui, olha, nessa última alcinha que eu fiz, aqui, eu vou na direção dela, o ponto alto que estiver na direção dela, olha aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto e vou fazer 2 pontos altos, que é o meu aumento. Por quê? O meu último ponto aqui, eu fiz o ponto V. Então, o próximo é o aumento. Então, eu venho aqui no ponto que está na direção dessa alcinha, tá vendo? Olha. E aí, eu faço o meu aumento nele. E aqui, na alcinha que está na direção do ponto, veja que está tudo na mesma direção, ó. Ponto alto e o último ponto, a última alcinha da volta, o ponto alto e a alcinha aqui, onde eu vou pegar agora. Então, eu insiro a agulha aqui, pegando essa alcinha, e vou fazer o meu primeiro ponto nessa volta, que é o meu ponto V. Por quê? Eu fiz aqui o meu aumento, então, em seguida, é um ponto V. Tudo é na sequência, tá? Cheguei aqui na próxima carreira. Olha, veja que eu não fecho, eu deixo assim aberta. Passei para a próxima carreira, vou fazer a sequência por toda a volta e depois eu passo para a próxima carreira da mesma maneira que fiz aqui, tá? Olha, fiz aqui ponto V, vou dobrar aqui o meu bojo para ficar fácil de eu fazer. Agora eu vou fazer aqui na próxima alcinha o meu aumento, que é 2 ponto alto no mesmo lugar. Feito o aumento, vou na próxima alcinha, faço ponto V. Vou fazer essa sequência por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês pra gente finalizá-la junto. Olha, chegando aqui no final da carreirinha, o meu último ponto foi o aumento, tá? Agora, olha, dobro aqui a minha peça na direção do último ponto dessa alcinha que eu acabei de fazer. Vou laçar o fio na agulha e pela minha sequência, depois de fazer o aumento, a gente faz o ponto V. Então, eu venho aqui no ponto alto que está na direção, pego uma alcinha dele e vou fazer um ponto V nele. Eu faço isso no ponto alto, eu faço o ponto no ponto alto para me caminhar de uma carreira para outra, tá? Fiz o ponto V, agora venho aqui na alcinha que está no ponto, na direção do ponto, e vou fazer o meu aumento, porque depois do ponto V vem o aumento. Chegamos na próxima carreira. Veja. Aí aqui a gente vai fazer a mesma, seguir a sequência por toda a volta, e assim a gente vai fazendo a nossa pecinha, tá? Fiz o aumento, agora eu vou fazer o ponto V. Eu já fiz essa peça aqui em 3 versões, essa parte aqui desses babadinhos. Eu fiz uma versão fazendo 2 pontos altos, fazendo um aumento no ponto de base, numa alcinha, e na próxima 3 pontos altos. Aí eu repetia, 2 pontos altos em uma, 3 na outra, 2 em uma, 3 na outra. Eu achei que ficou muito carregado, ficou muito cheio, como está aqui na foto. Fiz outra versão, que é igual de uma outra professora aqui do YouTube. No dela, ela fazia um ponto V em um e no outro um ponto alto. Aí um ponto V, um ponto alto, um ponto V, um ponto alto. Eu achei que ficou muito vazio. Daí,
Fiz agora, daí depois eu fiz nessa outra versão, que é ponto V, 2 ponto alto, ponto V, 2 ponto alto, que no caso é o aumento, né? Esses 2 pontos altos. Eu achei que ficou melhor, ficou mais cheinho, porém não ficou pesado e não ficou vazio, tá? Aí vocês escolhem a maneira que vocês desejam para sua peça. Eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreirinhas circulares até chegar nessa carreirinha aqui, olha, nessa volta, em que tem os cantos. Quando eu chegar aqui onde tem os cantos, que não tem ponto de base, tá vendo que aqui não tem as alcinhas, aí eu volto pra gente fazer junto. Fiz aqui algumas carreiras e cheguei aqui na parte, olha, dos pontos leque, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, aqui é onde não tem ponto de base, tá? Aqui vocês vão fazer, quando chegar nesses locais que tem esse tipo de canto aqui, vocês vão fazer da seguinte forma. Vou posicionar em minha mão o meu trabalho. O meu último pontinho aqui foi o aumento. Agora eu vou vir aqui no próximo, que vai ser nessa próxima alcinha, faço o ponto V. E aqui, chegando aqui no ponto leque, veja aqui, temos pontos altos, né? Um ponto alto, para cada ponto alto, a gente tem duas alcinhas. Veja só, uma, duas, para cada ponto alto, olha. Você vai pegar duas alcinhas e vai fazer o ponto nela. Veja que o ponto anterior foi o ponto V, então agora eu faço o aumento, que é 2 pontos altos. Fiz o primeiro ponto, laço o fio na agulha, venho aqui nessas mesmas duas alcinhas e faço o segundo ponto. Laço o fio na agulha. Agora, ó, próximo ponto alto, olha, duas alcinhas novamente. Pego as duas alcinhas do ponto, olha, vendo? E aqui eu vou fazer o meu ponto V. Faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Agora vamos pro próximo ponto alto. Olha aqui o próximo ponto alto. Pego as duas alcinhas do ponto, olha, tá? E faço agora o meu aumento. Veja que eu vou seguindo a sequência, fazendo a mesma sequência de um aumento e ponto V, tá? A diferença é que eu vou fazendo nas alcinhas, nas duas alcinhas do ponto alto, ó, de lado. Porque aqui a gente pega de frente, né? Aqui a gente vai pegar de lado. Essa que é a diferença. Agora, feito aqui um aumento, agora eu faço. Fiz o aumento, agora eu vou fazer o ponto V. Finalizei essa parte aqui do ponto leque, agora cheguei aqui. Aí aqui eu faço normalmente, igual eu já vinha fazendo. Feito aqui o ponto V, agora o próximo é o meu aumento. Venho aqui na alcinha e vou fazer o aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí toda vez que você estiver fazendo cantos, que seja de ponto leque, você vai fazer da maneira em que fizemos aqui, tá? Eu vou seguir agora fazendo toda a peça, aí volto com ela pronta. Veja que eu vou estar fazendo até essa última fileirinha aqui de alcinha. Não vou fazer aqui na borda, somente até aqui, tá? Fiz aqui, olha, por toda a volta, veja como ficou. Agora eu já cortei aqui, já cortei o meu fio, eu fiz aqui o meu último ponto e cortei o meu fio. Eu vou unir aqui, fazendo um ponto baixíssimo, bem aqui, olha, no início da outra carreira, no início da carreira, pra não deixar essa ponta solta. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo, só pra não deixar essa ponta solta. Pronto. Agora a gente vai pregar essa peça no bojo. E o meu caso, eu vou pôr bojo. Se o seu não for pôr bojo, for forrar, agora, então você só vai fazer um acabamento em ponto baixo por toda a volta, tá? Então aqui está meu bojo. E agora a gente vai pregar essa pecinha aqui no bojo. Estou aqui com a laçadinha de início pronta. Eu vou vir aqui, olha, na base do bojo, aqui na parte de baixo, tá? Aqui a minha peça a mesma coisa, olha. Eu vou vir bem aqui, ó, na alcinha de correntinha aqui do ponto leque.
vou inserir aqui a minha agulha e vou vir aqui no canto, vou inserir a agulha aqui no canto, vou puxar uma laçada e fiquei com 2 alças na agulha, né? Puxo mais uma laçada e fecho essas 2 alcinhas que está na agulha. E sigo agora fazendo os pontos baixos até chegar aqui no outro canto. Se você quiser colocar um marcador de ponta aqui, ó, na outra ponta, olha, para facilitar na distribuição dos pontos baixos, vocês podem fazer isso também, porque daí facilita na distribuição dos pontos, né? E daí não fica faltando a peça não fica faltando e nem sobrando quando chegar aqui em cima. Aí você vai fazendo os pontos baixos, olha, veja só como que eu vou fazer. Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base daqui da peça do crochê. Então, eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha aqui e saio atrás na mesma direção. Faço um ponto baixo. Novamente. Olha, posiciono aqui. Insiro a agulha aqui na frente, saio atrás na mesma direção. Pode acontecer de que você tá fazendo os pontos seguindo o crochê, né? Inserindo aqui nos pontos de base e saindo atrás. Pode acontecer daqui atrás você fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar ou um só para cada espaço, tá? Não vai ficar certinho aqui no bojo. Pode ficar um lugar vai ter 2 pontos no mesmo lugar, outro vai ter um, outro talvez não tenha ponto, mas não tem problema. O que você tem que seguir é aqui à frente, ó. Veja que tem que estar um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Aí vamos lá, ó. Vamos continuar. Veja que atrás não importa o lugar que a agulha tá saindo. O que importa é aqui na frente, ó. Inseri a agulha aqui, saio aqui atrás, ó. Na alcinha do crochê aqui do acabamento do bojo. Veja só, tá vendo? É dessa forma que você une uma peça na outra. Veja só como fica. E fica bem preso, gente. Não solta, tá? Aí é só fazer isso por toda a volta. Um ponto baixo para cada ponto. Fiz aqui toda a volta em ponto baixo. Veja só. A parte do bojo. E aqui a parte do crochê, tá? Agora falta só unir aqui fazendo um ponto baixíssimo. Eu fiz ponto baixo em toda a volta, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive nos cantos. Olha, fiz aqui o meu último ponto baixo, venho aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo nele, unindo assim a volta. Inclusive nos cantos eu fiz um ponto baixo apenas, tá bom? Nos cantinhos. Agora a gente vai fazer aqui a parte da base aqui do bojo. Vou fazer aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Você vai fazer esses pontos bloquinhos até chegar aqui, olha, no finalzinho da carreira, tá? Vai fazer, pula um ponto, no próximo faz um ponto alto. Faz uma corrente, pula um ponto de base, e no próximo ponto de base faz um ponto alto. Estou chegando no final da carreira, olha, fiz uma corrente, vou pular um ponto e no próximo faço um ponto alto. Veja que não vai dar para mim fazer mais um ponto bloquinho, que é fazer uma corrente, pular um ponto e no próximo fazer um ponto alto. Então, eu vou finalizar aqui fazendo 2 pontos altos, fazendo um ponto alto, um ao lado do outro. Fiz aqui o último ponto, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Agora vamos para a próxima carreira. Faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha, vira minha peça. Pulo um ponto e aqui no espaço faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo espaço, faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo espaço, faço um ponto alto. Aí aqui você vai seguir fazendo os pontos bloquinho desta maneira
até chegar lá no final da carreira, até chegar aqui no último espaço. Estou chegando aqui no final da carreira, vou fazer aqui o meu último ponto bloquinho. Feito o ponto bloquinho, laço o fio na agulha, vou na terceira correntinha de baixo para cima, bem aqui em cima, faço um ponto alto. Veja que finaliza a carreira com um ponto alto do lado do outro, igual eu fiz aqui na primeira carreira. Agora vamos para a próxima, fazer a mesma maneira. Aqui você vai fazer a quantidade de carreirinhas que você achar necessário. Eu vou fazer 3 carreiras apenas, tá? Mas se você quiser fazer mais, fica a seu critério. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha por um ponto e no próximo espaço faço o ponto alto. Eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos bloquinho até chegar no final da carreira. Aí eu volto com vocês para a gente fazer a próxima carreira de passador, que vai ser onde vai passar a cordinha de amarrar nas costas. Prontinho, cheguei no final da carreira, agora vamos fazer a nossa carreirinha de passadores. Faço 4 correntinhas, sendo que 3 é para dar a altura de um ponto alto e 1 é de espaço. Laço o fio na agulha, viro a minha peça. Pulo um ponto, no espaço faço um ponto alto. Agora, em seguida, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Faço agora uma corrente. Vou pular um ponto, que vai ser o espaço, e no ponto alto faço um ponto alto. E aqui no espaço, outro ponto alto. Veja que eu faço duplinhas de ponto alto, certo? Uma corrente, pulo um ponto, no próximo espaço, começo a fazer outra duplinha de ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, novamente. Faço o primeiro ponto em cima do ponto alto e o próximo no espaço. E a gente vai fazendo dessa maneira os passadores aqui da cordinha. Chegando aqui no final, veja que eu fiz aqui os meus passadorezinhos e vai sobrar um ponto bloquinho aqui, que eu vou finalizar fazendo uma corrente, pulo o espaço, na terceira correntinha faço o ponto alto. Veja que eu finalizo da mesma maneira que eu iniciei. Veja que eu iniciei dessa maneira aqui, olha, fazendo um ponto bloquinho, tá? E agora a gente vai fazer o biquinho. O biquinho é muito simples. Faço aqui 3 correntinhas, viro a minha peça e no próximo ponto de base faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Aí você vai fazer dessa maneira até o final da carreira. Ele vai ficar dessa maneirinha, dessa forma aqui. Fiz aqui o meu biquinho por toda a base. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha, estender o fio e cortar. Pronto, finalizamos aqui essa parte da base do biquíni. Agora a gente vai fazer aqui em cima a nossa alça de amarrar no pescoço. Para fazer essa alcinha, eu vou separar aqui uns 8 metros de fio, tá? E vou dobrar ao meio. Separei aqui 8 metros de fio e dobrei ao meio. Aqui está uma ponta e aqui está a outra ponta. E agora eu vou dobrar ao meio novamente, tá? Dessa forma aqui, olha. Veja que eu peguei os 8 metros, dobrei ao meio por uma vez, né? E dobrei ao meio novamente. 2 vezes eu dobrei ao meio. Isso quer dizer que na primeira dobra a gente ficou com dois lados medindo 4 metros. E agora a gente vai ficar com 2 lados medindo 2 metros. Aqui está a dobra do fio e aqui está o restante, né? E aqui a ponta deles.
e eu vou começar a fazer a alça aqui pela dobra. Pego aqui o meu crochê, venho aqui em cima. Veja que aqui em cima, bem na abertura do ponto leque, aqui na alcinha, a gente tem o ponto baixo que está direcionado para a correntinha do ponto leque, um ponto baixo antes no ponto anterior e um ponto baixo no ponto depois. Eu venho aqui no ponto anterior, olha. Insiro a agulha aqui e vou puxar essa alcinha. Feito isso, agora eu vou dividir 2 fios para um lado, 2 fios para o outro. Posiciono 2 fios em minha mão e a outra ponta eu deixo solta, tá? Venho aqui no próximo ponto de base, insiro a agulha, pego esse fio que está solto, dou uma laçada aqui na agulha, tá vendo, ó? Dou uma laçada aqui com ele na agulha e puxo. Novamente, vou no próximo ponto de base, insiro a agulha, pego esse fio que está solto, faço uma laçada na agulha e puxo. Depois disso, eu vou pegar agora e vou fechar todas as 3 alcinhas com o fio que está posicionado em minha mão, olha. Prontinho. Feito isso, eu prendi a minha alça no bojo. Agora eu pego esse fio que está solto, olha, venho aqui de frente para trás na agulha e solto ele. E agora fecho essas 2 alças com o fio que está em minha mão. Novamente, olha, faço uma laçada com ele na agulha, com o fio solto e fecho com o fio que está em minha mão. E eu vou fazer a alcinha dessa maneira. Fazendo a alça desta forma, a gente vai deixar ela com 4 lados, tá? Se você achar que está fina, é só colocar mais um fio. Você viu que eu fiz com 2 fios, né? Então, se você achar que está fina ainda, então você acrescenta mais um fio. Fiz aqui a minha alcinha com 130 pontos, tá? Ficou medindo 50 centímetros. Veja que aqui na ponta eu não fiz toda, eu deixei um pedacinho sobrando. Mais ou menos, medindo aqui, ficou medindo uma sobra de uns 13, 14 centímetros, tá? Aí, feito aqui o último ponto, olha, eu vou puxar pra cá. Desta forma, ficou um fio para um lado, um fio para o outro. Vou medir os dois e vou cortar. Porque eu vou fazer aqui um tassel e vou pregar aqui nessa ponta. E essa sobra de fio que ficou aqui, ó, veja que sobrou um pedaço, eu vou usar ele para fazer o tassel, tá? Então, eu vou posicionar, eu vou usar esses 4 dedos para fazer o tassel. Vou posicionar aqui em minha mão, ó, deixando uma pontinha para baixo, e vou dar algumas voltas aqui nos meus dedos, ó. Eu vou fazer o tanto que der. Deu 7 voltas, aqui sobrou um pedaço. Eu vou pegar agora essa ponta, essas 2 pontas aqui, olha, pego uma ponta, passo aqui dentro e com a outra ponta eu vou amarrar. Veja que eu deixo as 2 pontinhas de fio para cá, tá? Para baixo. E aqui em cima eu prendo, aonde tá na parte que não tem ponta de fio, eu prendo na minha alcinha, fazendo alguns nozinhos aqui, fazendo algumas amarrações. Feito isso, agora vou posicionar aqui e vou cortar aqui a parte de baixo, olha. Vou alinhar os fios. Alinhei, vou segurar aqui mais ou menos 1 centímetro para dentro. Vou pegar agora o fio do novelo e vou dar algumas voltas aqui nessas linhas, olha, nesses fios. Para fechar aqui o meu tassel. Fiz aqui umas 5 voltas, mais ou menos. Agora eu vou amarrar os fios. Vou cortar aqui esse fio do novelo, deixando uma sobra,
para ficar mais fácil de eu fazer as amarrações aqui. Amarrei, agora pego aqui as duas pontas de fios. Com a agulha, eu vou passar dentro dessas voltas aqui, olha. E vou pegar agora este fio, posicionar aqui e trazer para baixo com a ajuda da agulha e vou puxar para esconder o nó, tá? As amarrações que eu fiz. Agora, novamente, vou alinhar os fiozinhos e vou cortar aqui embaixo. Prontinho. Finalizamos aqui a nossa alcinha e fizemos o acabamentinho dela com o tassel na ponta. Agora, a gente vai fazer a alcinha de amarrar nas costas. Para isso, você vai precisar das duas peças prontas para poder trançar ela depois, para depois passar ela aqui nos passadores, depois, tá? Mas eu já vou ensinar como faz, que depois a gente só passa ela aqui nos passadores. Para fazer a cordinha de amarrar nas costas, eu vou separar aqui 16 metros de fio, porque eu vou dobrar ele ao meio, tá? Veja que para amarrar no pescoço, para 50 centímetros, eu fiz com 8 metros, né? E dobrei ao meio duas vezes. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com uma metragem maior. Vou fazer com o dobro, que é 16 metros. Vou dobrar ao meio uma vez e vou dobrar ao meio outra vez. Cortei aqui os meus 16 metros e dobrei duas vezes ao meio. Aqui está a ponta do fio e aqui está a dobra. Vou deixar eles aqui reservado, porque antes de fazer isso, antes da gente fazer a alcinha, a gente precisa ter o tassel, tá? Então, eu vou fazer aqui um tassel, da mesma forma que fiz ali pra alcinha de amarrar no pescoço. Vamos começar aqui, olha, posicionando ele em minha mão e fazendo as voltas. Estou aqui com o fio, já dei as voltas e cortei o fio. Agora, eu vou pegar aqui essa ponta, onde tem as duas pontas, tá? E vou passar aqui, olha, no meio dessa argola. Eu vou ter que passar todo o fio aqui no meio, tá? Desta maneira aqui, olha. Passei aqui, né, com muita dificuldade. E agora a gente vai amarrar este fio. Para isso, olha, a gente vai amarrar aqui, ó, passando aqui por dentro. Então, eu vou segurar aqui para me dividir os dois lados, para me deixar um de um lado, um do outro. Separei aqui, tá? Os dois montinhos. E agora a gente vai amarrar, tá? Não, vamos amarrar aqui fazendo nozinho aqui. Essa parte é muito complicada, mas se você tiver outra maneira de fazer, vocês podem fazer. Mas eu faço assim. Pronto, aqui está preso. Agora eu vou cortar aqui embaixo e vou fazer o meu tassel. Prontinho, com o tassel pronto, agora a gente vai fazer a cordinha. Vou posicionar aqui um lado em minha mão, este aqui, tá? E este outro aqui que está solto, eu deixo aqui. Vou vir aqui, olha, bem aonde eu amarrei o fio, vou inserir a minha agulha aqui e vou puxar uma laçadinha deste fio que está solto, ó. Laço ele em minha agulha e vou puxar passando por dentro dessa alcinha que eu amarrei. Vamos fazer isso agora. De todo o biquíni, eu acho essa a parte mais complicada. Fiz isso, laço novamente em minha agulha, o fio,
E agora, com o fio do novelo, eu vou fechar essas duas alcinhas. Novamente, laço o fio na agulha com o fio solto, fecho com o fio que está em minha mão. Laço o fio na agulha com o fio solto, fecho com o fio da minha mão. E vamos fazendo assim a cordinha de amarrar nas costas. Vou fazer aqui meus pontinhos até alcançar a medida em que eu desejo. Aí depois eu vou abrir e deixar ela. E a outra ponta eu não vou colocar o tassel até eu finalizar os dois bojos, tá? Porque primeiro eu faço um lado, finalizo os bojos, aí eu vou passar aqui nos passadores. Depois que eu tiver passado nos passadores, que eu vou pregar o outro tassel, tá? Pra ficar mais fácil de passar aqui. Fiz aqui 265 pontos, aí finalizado, né? Agora eu vou puxar aqui o fio, da mesma forma que fiz na alça. E vou cortar aqui do mesmo tamanho, deixando essa sobra de fio pra gente pregar o tassel. E agora, antes de pregar o tassel, eu vou fazer só vou amarrar só uma vez aqui para não soltar. Eu vou passar pelo meu bojo, pelas minhas duas peças, tá? Eu vou passar aqui com vocês somente em um lado, porque o meu outro lado ainda não está pronto, minha outra peça. Aqui onde é somente um bloquinho, eu vou inserir aqui de cima para baixo. E vou passando, olha, nas aberturas. E aonde é ponto alto, eu pulo. Isso, olha. Aí agora seria só passar no outro lado, mas como eu não tenho ele pronto, aí eu não vou passar. Mas é depois que você passa nos dois bojos que você vai pregar o tassel da outra ponta. E assim eu finalizo aqui com vocês a confecção desta peça. Aí eu volto agora mostrando ela prontinha para vocês verem como ficou o resultado final. Meu grupo VIP Encontro das Crocheteiras já está disponível. Aqui você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de poder tirar dúvidas na hora da confecção da sua roupa em crochê. Isso mesmo, tudo isso por apenas R$ 47,00. Venha fazer parte desta comunidade e, além disso, você vai poder interagir com crocheteiras de todos os lugares. Clique no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte do meu grupo VIP. Aguardo você do outro lado. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!